Seja muito bem-vindo ao Constância Cast, um podcast que acredita que constância na palavra gera transformação. Hoje com o nosso pastorzão, mestre, nosso rabino, pastor Eliezer Guimarães. Obrigado, Daniel, pelo Seja convite. bem-vindo, pastor. Obrigado, uma alegria estar aqui É uma honra para mim nesse recebê-lo projeto aqui. novo, para a glória de O Deus. pastor Eliezer é autor dessa obra-prima aqui, Doutrinas Alimentares da Jornada Cristã, fazendo o maior sucesso. Hoje é um dos livros, uma das matérias do Revaiar. Isso aí. Isso aí. Como é que foi para conseguir escrever esse livro? Como é que Deus falou contigo? Olha, o processo para escrever esse livro ele marca um tempo difícil, né? Acredito que tudo aquilo que Deus faz, ele faz a partir, talvez, de uma ferida ou de um processo que a gente está vivendo, né? E quando eu estava no seminário, eu fiz o seminário em 2014, 2015. Eu estava estudando essa matéria no período em que minha mãe faleceu. Minha mãe faleceu, de repente, né, passou mal, foi para o hospital, e eu estava tendo a doutrina de fé, que é uma das doutrinas que tem no livro. Então, desde esse dia, a matéria ficou marcada em mim. E aí eu passei a observar mais, né, do porquê que isso aconteceu justamente nesse período e tal, e fui percebendo essa necessidade das pessoas saberem aquilo que era básico, entendeu? Normalmente uma das coisas que as pessoas mais falam comigo com relação ao livro é assim: pastor e tal, por que você não escreve livros com uma outra vertente? Porque a verdade, se você quiser vender livros, você escrever um livro de ensino não é o caminho, porque as pessoas não se interessam muito por isso. As pessoas se interessam em resolver os problemas do agora, entendeu? Então, se eu fizer um livro assim, como sair da ansiedade, eu vou conseguir um acesso muito mais. Um best-seller. Assim, agora, porque as pessoas têm essa vontade, né? Tem essa tendência de querer resolver problemas imediatos. E quando a gente fala de estrutura, quando a gente fala de fundamento, não é imediato, é a médio, longo prazo. Então, o livro ele veio para poder furar nessa bolha, essa barreira de que os livros de ensino eles não são muito bem aceitos. E eu já escutei isso de muitas pessoas, até mesmo de pessoas assim, até que vendem muitos livros, né, são relevantes e tal, e que sempre me aconselham a escrever um ou outro, escreve um de ensino, escreve um outro depois e tal, para poder ser melhor para você e tal, mas a gente segue o fluir do que Deus, né, fala para a gente poder fazer. Então, esse livro, ele nasceu de lives da internet. Eu fiz em 2023 uma série de 12 lives, e essas 12 lives se transformaram nos 12 capítulos que o livro tem. Então, foi por aí, entendeu? Foi por aí, graças a Editora Deus. Belas, né? Da editora Belas. Nosso pastor Renan Belas, que abriu a porta. Foi o segundo livro da editora, o primeiro foi dele, e eu fui o primeiro autor ali fora, né, do pastor e da pastora. Essa ideia aqui da capa também foi sua. Da bússola foi um símbolo que o Senhor colocou no meu coração para ser verdadeiramente um guia. A palavra do Senhor diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Entendeu? Então, a bússola foi nesse sentido de ser verdadeiramente um guia. E é o que as pessoas têm me falado: eu quero saber de um assunto de fé, santidade, pego o livro para poder ler e tal. Tem sido assim, tem sido uma experiência muito boa, graças a Deus. Pastor, como definir espiritualmente os tempos e as estações que estamos vivendo? Essa é uma pergunta de ouro, né? Todo mundo gosta de discernir, né, tempos e estações. E normalmente essas perguntas vêm por conta do silêncio. Dificilmente as pessoas sabem lidar com o silêncio de Deus. Porque parece que o silêncio de Deus é algo que incomoda, né? Mas eu sei, você é casado com a Fernanda. Você consegue ficar com a Fernanda em silêncio? É difícil, realmente. Só quando a gente está naquele momento de oração e tal, refletindo, mas... Mas, por exemplo, assim, você está assistindo um filme, ela tem que estar falando? Ou ela fica em silêncio, prestando atenção? Ela fica prestando atenção, às vezes faz um gesto ou outro, mas ela, quando ela gosta, né? Com aqueles filmes de psicopata, então, que ela gosta, que ela ama.
Ó, ela não tá aqui para se defender, tá? E tudo isso por conta de quê? Normalmente, quando as pessoas estão nessa busca, né, por Deus, do tempo certo, do modo certo, da estação certa, por muitas vezes a resposta de Deus é o silêncio. E por que que Deus responde em silêncio? Porque se você não cumprir um passo, não tem como ele te falar o próximo. Se nós pegarmos a história de Abrão, por exemplo, ele foi chamado por Deus para sair do meio da sua terra, da parentela, e Deus havia aconselhado ele de não levar ninguém, né, a não ser sua esposa. E ele acaba levando um sobrinho, ele acaba levando Ló. E se nós vemos ali o decorrer da história, Deus simplesmente para de falar com ele. Deus só volta a falar com ele depois que Ló sai da história. Depois que eles se separam por conta de uma confusão entre eles. E aí Deus volta a falar com eles. Então, às vezes a gente... É porque a gente quer ver o todo. E Deus sempre vai mostrar o passo a passo. Porque se Deus mostrasse tudo o que ia acontecer na sua vida, você ia querer viver algumas coisas? Não. Você não ia. Por quê? Você não tem a maturidade para poder entender o que tem lá na frente. Então Deus precisa construir algumas situações na sua vida para que você adquira a maturidade necessária para o futuro. Enquanto você não adquire a maturidade, ele não abre a porta. Aí é que entra a insistência das pessoas em forçarem a porta. Com a força, Com a força do próprio braço. Aí elas vão, entram em uma oportunidade que Deus não falou nada, elas entram e chegam lá, dá tudo errado, porque ela entrou no tempo errado. No tempo errado delas, no tempo errado da maturidade delas e não sabem equilibrar a vida dela. Então, se a gente quer aprender a discernir tempos e estações, eu preciso entender uma coisa. A Bíblia fala que o sábio sabe discernir o tempo e o modo. O tempo é algo de Deus. A gente não controla tempo. Eu não controlo dia nem noite. Eu não tenho como fazer as 24 horas aumentarem. E o que eu posso fazer é aproveitar sempre melhor. Mas o modo é a minha parte. E quando a Bíblia fala sobre modo, a Bíblia está falando sobre o nosso caráter. Quem você é diante daquilo que Deus prometeu? Porque se você estiver posicionado em obediência, as coisas no tempo certo vão acontecer. Então, eu carrego para mim o seguinte: se algo ainda não aconteceu, é porque não é o tempo certo. E se Deus não quiser falar agora, tá tudo bem. Porque quem eu amo, eu consigo ficar em silêncio. Eu e Carol, a gente fica em silêncio às vezes. E quieto, porque eu a amo. Se ela. Eu amo ela falando, não falando. E a mesma coisa no nosso relacionamento com Deus. E Deus não é obrigado a falar nada. E se a gente quer ouvir Deus falar, é só abrir a Bíblia e ler as escrituras que Deus vai falar. Talvez não seja o que a gente quer ouvir. Naquele momento. Naquele momento. Mas ele vai falar. Então, o mais importante é construir um caráter diante de Deus, diante da sua família. E eu tenho certeza que todas as vezes que a gente está posicionado, a gente consegue perceber o tempo certo das coisas, caminhar da maneira certa. Às vezes a gente quer... a vida com Deus não é uma receita, né, de bolo. 3 colheres disso aqui, 2 colheres disso, bota aquilo ali e tal. É viver, é viver. Por exemplo, a gente tem uma amizade de 3 anos. E meio, por aí. Por aí. Então, esses 3 anos e meio que a gente se conhece, já dá pra eu conhecer você, tem algumas situações que eu já sei qual é a sua reação. Sim. E vice-versa, Sim. entendeu? Vice-versa. O seu relacionamento com Deus vai te proporcionar já saber as respostas que Deus vai te falar. Por você conhecê-lo. Então, tem coisas que eu nem peço a Deus, porque eu sei que a resposta é não. Por conhecê-lo. Quem ele é na minha vida. Entendeu? Então, aquilo que não é promessa na minha vida, não tá no escopo, eu nem converso com ele. E tá tudo certo. Entendeu? Tem coisas que é pra gente e tem coisas que não é. E vida que segue. E vida que segue. Tá tudo bem. A graça de Deus se manifestou, o maior prêmio é a salvação. Tem algum conselho para que as pessoas possam aprender a ficar em silêncio? A tentar ouvir um pouco mais a voz de Deus? Sim, o maior mal que a gente tem hoje no nosso país brasileiro, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E isso atinge também na igreja. Isso atinge dentro da igreja. E se tem ansiedade, acaba atingindo também o relacionamento com Deus. Porque quando se fala de ansiedade,
né? Lógico que existem diagnósticos, né, tal, mas eu tô falando da ansiedade geral, tá? A ansiedade, ela é uma antecipação do futuro, que por muitas vezes você não está preparado. Então a gente precisa a se dominar, aprender a dominar os nossos impulsos. Eu preciso me lembrar que quando a gente nasceu, a nossa carne é pecaminosa. Então, essa pessoa eu preciso vencer todos os dias. Eu preciso vencer os meus anseios todos os dias. E o conselho é Romanos capítulo 12, renovar a mente com a palavra de Deus. É declarar a palavra. O Salmo de Davi mesmo fala que ele em um momento assim de muita pressão, ele fala para a alma dele se aquietar e ficar no lugar dela. E a gente precisa aprender isso. Quantas coisas a gente está comprando por conta da pressão na mente? Quantos contratos a gente está assinando por conta da pressão na mente? Quantas amizades que eram para terminar e a gente não termina por conta da pressão na mente? Então, a nossa ansiedade, de uma maneira geral, está levando a gente a decisões muito ruins. E a gente precisa da palavra de Deus para renovar a mente. E palavra de Deus, é uma construção. Eu vou ler a palavra e eu preciso praticar. E a prática vai formar o meu caráter. Tudo aquilo que já é um caráter na sua vida não te atinge mais em nada. Por exemplo, se você é um cara que honra sua esposa, né, você é fiel à sua esposa, nenhuma outra mulher te atinge na rua. Você não tá nem aí para isso, porque não é o seu caráter, porque tem um fundamento dentro de você. Então você não vai sofrer com isso, ataque na mente, essas ansiedades. Você não sofre com isso. Por quê? Porque existe algo estabelecido dentro de você. Então, nós precisamos aprender a conviver com o silêncio de Deus. Como? Eliminando qualquer tipo de pressa, qualquer tipo de ansiedade. A gente tem um hábito de cantar alguns louvores na igreja e eu não estou fazendo uma crítica a esse louvor, tá? Tem aquele louvor assim, algo novo começou, ouço barulho, a gente, velocidade. As pessoas prestam muito mais atenção na questão da velocidade. E velocidade para as pessoas é rapidez, entendeu? Uma tartaruga, ela tem uma velocidade. Um coelho tem outra. A tartaruga, andando e usando o potencial máximo dela, ela chegou na velocidade que Deus determinou para ela. O coelho, andando na velocidade máxima que ele tem, ele está chegando no seu esforço que Deus colocou para ele. Quem é melhor? Não existe. Se a tartaruga está vivendo o propósito dela. Agora tem muitas pessoas que entram na comparação achando que elas, sendo tartaruga, precisam ser coelhos. Então, exato. Que eu preciso viver o que Deus tem para mim. E você precisa viver o que Deus tem para você. Porque se a gente confundir as estações, eu vou sempre achar que tem alguém mais rápido que eu e eu preciso atingir aquela velocidade. E não é a velocidade que Deus tem para mim. Então, usando até mesmo esse louvor e o nome desse podcast, né? O que mais importa é a constância. E não a velocidade, a rapidez das coisas. É você, todos os dias, construir um relacionamento sendo constante com Deus. Independente se isso vai ser lendo a Bíblia toda, se vai ser um versículozinho por dia, se vai ser apenas uma gotinha. Porque sede é construída com o tempo, entendeu? Porque se uma pessoa bebe água sem sede, ela engasga. Agora, né? A água não vai fazer bem para ela. Mas com sede, ela consegue beber bastante água. Então, a sede ela é construída. E a gente só pode sentir sede, por exemplo, eu cheguei aqui e falei assim, caramba, você tá meio suado. É verdade. Porque eu fiquei correndo para lá e para cá, andando no shopping, resolvendo um monte de coisa, e isso gerou em mim sede. Mas foi a constância, foi o trabalho, foi o movimento que me gerou a sede, entendeu? Então, eu acredito que às vezes a gente precisa seguir esses caminhos e ter paciência para construir um relacionamento com Deus. Amém. Pastor, como o senhor recebeu o chamado de pastor? Foi na infância? Foi na adolescência? Qual foi o momento que... Acho que na cabeça das pessoas, deve ter vindo uma pessoa rodando, né, no poder e falou... abaixou. Não foi nada disso. Eu sou nascido e criado na igreja, né? Então, eu tô acostumado com coisas de igreja. Eu cresci frequentando a escola bíblica dominical. Eu cresci frequentando as salinhas. Eu não tenho testemunho de
eu me desviei, né? E não sei o quê, aquela coisa. Eu não tenho esse tipo de testemunho. Então, pelo fato de eu ter uma vida na igreja, a igreja sempre fez parte da minha vida. Então, domingo para mim é um dia de estar na igreja. Se eu não vou à igreja, eu posso estar de férias. Se eu não vou na igreja, eu me sinto mal por isso. Porque já tem 43 anos que eu frequento a igreja dia de domingo. Se eu estiver de férias em um outro lugar, se eu não me conectar com o Senhor de alguma forma, eu me sinto mal por isso, porque isso faz parte da minha vida. Então, existe um ditado que soldado no quartel, ele quer trabalho. Verdade. Então, como que você descobre, como que você recebe um chamado? É você estando no lugar disponível. Deus usa pessoas que estão disponíveis. Eu posso ter nascido com dons, eu posso ter nascido com habilidades, mas quando a gente se torna disponível ao Senhor, Deus vai usar a gente em qualquer lugar. Então, hoje, eu estou pastor auxiliar de uma igreja. E isso não quer dizer que vai ser para sempre. Isso não quer dizer que é uma coisa definitiva, porque Deus pode me tirar de lá e me colocar em um outro lugar. Entendeu? As estações Mudam. Então, ao invés da gente ficar preocupado com a embalagem, a gente precisa mais ficar preocupado com o conteúdo. E o conteúdo é ser um filho que serve. Porque quando eu sou filho, eu entendo a minha identidade em Deus, eu não vou me posicionar como escravo. E se eu não me posiciono como escravo, eu entendo que eu sou filho e eu não sou o filho mais velho, né, conforme o filho pródigo, eu não vou ficar cobrando o meu pai para eu trabalhar. E se eu entender que eu estou dentro da igreja para poder servir, e foi nesse serviço de fazer sempre o que era necessário ser feito, que de repente nasceu alguém que gostava de cuidar de pessoas. E por me importar com as pessoas, Deus pôde contar comigo. Desde novo? Sempre. Sempre. No meio do caminho, que foi através da faculdade, que eu descobri que eu tinha também um pouco da área de ensino. Entendeu? Com o passar do tempo, veio um pouco também do profético. Porém, eu não sou um profeta. Sempre a minha atuação profética é para suprir uma necessidade. Por exemplo, se tiver um ambiente onde não tem uma atuação profética, Deus me usa para poder ser preenchido, né, essa lacuna, esse lugar. Mas eu não sou um profeta. Às vezes as pessoas acham que eu sou, mas eu não sou, de ofício. Mas às vezes eu tenho um encargo, entendeu? E tá tudo bem. Então, se uma pessoa quer descobrir o propósito dela, ela precisa servir, ela precisa amar a casa do Senhor, ela precisa parar de ficar arrumando confusão com pessoas, que a igreja é lugar de gente imperfeita. Se nós somos imperfeitos e eu estou num ambiente que é a igreja, que é um lugar de gente imperfeita, e não existe nenhum lugar com gente perfeita, o único lugar é o céu, nem na minha casa as coisas funcionam de maneira perfeita, que lá em casa também os membros também são imperfeitos. Se a minha expectativa é ficar no lugar, eu não vou conseguir servir. Agora, se a minha expectativa for no Senhor, eu vou conseguir. Então, como que está o meu coração? Eu não estou interessado em cargo, eu não estou interessado em vagas, eu não estou interessado em lugar de destaque, eu estou interessado em servir ao Senhor. Hoje as pessoas me veem, né, pregando, ensinando, mas teve muitas outras coisas que eu já fiz lá atrás. Há tempos atrás, né? Vou falar muito tempo, uns 50 anos, né? Mas, há uns tempos atrás, mas eu já cuidei de criança. Eu tinha uma célula de crianças. Eram 25 crianças. Kids, assim, de 7 até uns 11 anos de idade. E que eu chegava do trabalho, 10 para as 7 da noite. A célula começava às 7h30. Eu tomava banho bem rápido, ia catando todas as crianças na casa delas, de bicicleta, ou às vezes de carro, levava para um lugar, que era na casa de um irmão que tinha a célula, ficava lá, eu comprava o lanche delas. Uau! Comprava o lanche, fazia o lanche e tal, e depois eu levava um por um em casa. Eu chegava em casa às 11h30 da noite. E já era casado, e aquela coisa toda. A vida foi por muitos anos assim. E quando você perguntava a alguém que queria fazer... Quando eu falava assim, aí tinha uma questão na igreja que era
a unção dos discípulos. Você levava os seus discípulos para você orar por eles. E os meus discípulos eram tudo criancinha, eu tinha que orar por eles ajoelhado. E eles não davam frutos nenhum, porque eles não se tornavam líderes, eles não faziam nada, só eu que entregava, entendeu? Algo para eles. Então, quem olhava aquilo ali não era nada, entendeu? Poucas pessoas se disponibilizavam a fazer isso, mas eu estava ali fazendo. Então, tem muita coisa assim que eu já fiz muito tempo antes até chegar aqui. A gente não pode ver a vida de alguém com um recorte. Por exemplo, a gente tem o nosso pastor lá, o Renan. Se uma pessoa olha pro pastor Renan hoje, você tá vendo um recorte da vida dele. Mas aquela ali não é a vida dele toda. Teve o Renan com 15 anos, que construiu a vida dele com Deus e tal. Assim como tem o Eliezer, eu tenho 43 anos. Mas a minha vida não é esse recorte aqui. Teve muitas coisas que eu fiz lá atrás. Eu já liderei grupo de jovens na igreja, né? Já fui supervisor, né, que a gente chama aqui hoje de GC, mas de células. Já fui secretário da igreja, de fazer as anotações de pedido de gabinete com pastor, essas coisas todas. Já fiz inúmeras coisas. Hoje, as pessoas olharem o que está acontecendo hoje, parece que foi tudo assim do nada. Pô, irmão, de repente as coisas... Não, irmão, foi de repente não, tá? Tem muito tempo já que eu tô fazendo as coisas já na igreja. E mesmo se não tivesse acontecido, isso não teria mudado em nada em quem eu sou. Eu continuo sendo a mesma pessoa. Tanto é que eu... De vez em quando ainda tenho contato com as pessoas que já me conhecem há muito tempo. Eles são testemunhas disso, que a mesma pessoa de 20 anos atrás é a pessoa de hoje e nada mudou do meu jeito. Pode ter mudado no crescimento interior, mas quem eu sou não mudou. Então, se alguém quer descobrir o propósito dela, é servindo. E propósito não se expande só no serviço dentro da igreja, mas também fora da igreja. Entendeu? Mas não tem como descobrir propósito sem servir pessoas. E servir pessoas tem que estar disposto a ser traído, a ser abandonado, a pisarem no seu pé, a você ser deixado de lado. Tudo isso. Mas tudo isso fazemos por amor a Cristo Jesus, sendo quem Ele é. Como ovelha muda perante seus tosqueadores. Você vai para a cruz. Entendeu? Então, se alguém estiver disposto a isso, tá tudo certo. Na sala, Daniel, eu costumo falar assim: você quer descobrir o teu propósito, você precisa responder 3 perguntas. Você vai pensando aí, tá pensando? 3 perguntas. Essas perguntas você precisa responder sim para todas elas. Primeira pergunta: você faria de graça? Você pagaria para fazer? Segunda pergunta. E terceira pergunta: você está disposto a ser perseguido? Se o que você faz você responde sim para tudo isso, é o seu propósito. Entendeu? Porque se você faz, mas você não está disposto a ser traído, não está disposto a ser perseguido, não está disposto a sofrer injúrias, difamações e tudo isso, então não é seu propósito. Entendeu? Esquece isso. Vai fazer outra coisa porque você ainda não achou o que você tem que fazer. Entendeu? Que bacana. Eu frequento a mesma igreja que você, tenho muito orgulho disso. Amém. Você é professor do Revaiar, acabamos agora o ano passado o curso, agora estamos no DIP. Mais profundo. Mais profundo, DIP bem bacana. Mas eu queria te fazer uma pergunta da Escola de Vida Abundante. Você montou esse projeto, a qual eu faço parte também. Sim. É um projeto que tem edificado muitas pessoas, todo mundo fala bem, todo mundo interage. Sim. Como é que nasceu esse projeto na sua vida? Qual foi o objetivo inicial? Hoje tudo na vida é internet, né? A internet também é um lugar de se pregar o evangelho. Sim. Então, eu decidi para minha vida que a internet não seria só um lugar de entretenimento, de a gente ver coisas interessantes, postar coisas que a gente faz, mas a internet, se você olhar, é um campo missionário. Muito. Entendeu? Às vezes você olha lá, as estatísticas, tem lá, sua postagem chegou em inúmeros países. Talvez você não vá a um país fisicamente, mas a sua voz vai chegar lá, através da internet. Então, a ideia foi colocar dentro de um lugar, né, unir dentro de um único lugar
todos os ensinamentos que eu coloco dentro da internet. Mas ensinar de uma maneira em que qualquer pessoa pode pegar a Bíblia e interpretar. Então, a ideia, a escola hoje está numa fase de estudar os livros da Bíblia de uma maneira expositiva, né? Todos os livros lá, a gente está prosseguindo, inclusive agora dia 14 de março, vai ter uma aula aberta no YouTube sobre a segunda carta a Timóteo. Então, é uma única aula, vai ficar lá acredito que deve durar umas 3 horas de live, começa às 9h30 da manhã. E depois esse conteúdo ele é exibido ali no YouTube, né? Gratuito para quem quiser assistir. Mas quem não pode ou quer assistir depois, esse conteúdo vai para dentro da escola e a pessoa lá paga uma mensalidade bem baixinha para poder assistir ali quantas vezes ela quiser e pegar os materiais e tal. E com isso eu criei também uma comunidade. E dentro dessa comunidade eu dou mentorias para as pessoas, para que não fique só nesse conteúdo dentro da escola. Então, vai ter uma mentoria agora, uma turma onde eu vou ensinar sobre como montar um sermão expositivo. Então, eu vou pegar uma turma de alunos, vão ser 30 pessoas. Eu gosto de limitar para poder dar atenção a mais pessoas. Hoje a escola deve ter umas 80 pessoas matriculadas, mais ou menos. Aí eu pego essas 30 pessoas, vou ensinar para elas e a gente vai montar um sermão lá, passo a passo, junto, e vai ser maravilhoso. No final do ano passado, eu acho que você participou, a gente fez uma mentoria sobre identidade em Cristo e agora vai ser para montar um sermão expositivo. Deixa aí o endereço. Alguém que está assistindo, quiser participar da escola. Então vamos lá. Se você deseja participar, né, quer se inscrever na nossa escola, existem alguns caminhos para isso. Um caminho mais básico e prático é você entrar no meu Instagram, que é _Eliezer Guimarães. Aí lá tem um linkzinho na bio, você pode clicar e lá você vai conseguir fazer, tá? A inscrição na nossa escola. E também por um outro canal, também é o meu canal do YouTube, Eliezer Guimarães. É só você procurar lá no YouTube que vai ter. Vou pedir também aqui na descrição do vídeo também, a gente pode colocar, né, o link de tudo para você clicar. Você clicar e participar. Eu tenho certeza que tem muito material também gratuito lá. E para vai dar certo. comprar seu livro, Editora Belas. Editora Belas. Mas lá na sua bio também tem um livro. Tem, na bio também tem. O livro custa R$47, um livro bem acessível. Tá lá, é só clicar, compra de presente. Compra uns 10 que a gente tem que pagar a conta. Abençoar a vida de alguém, né? Exatamente. Eu sempre compro livro para dar pra Exatamente. E a gente está chegando perto do lançamento do próximo livro também. Se Deus quiser, lá para maio, junho, assim. E vai ser um livro focado em falar sobre a posição da igreja vitoriosa. Isso, uma exposição ali um pouco do livro de Efésios, mas mais voltado também para como vencer uma guerra na mente. Entendeu? Então, eu acredito que esse livro também com uma pegada também de ensino e vai abençoar a vida de muita gente. Pastor, minha gratidão. O Constância Cast tem um objetivo de levar a palavra de Deus para muitas pessoas que precisam ouvir. Amém. Conhecimento. Amém. Eu sou muito grato à sua pessoa. Se hoje eu leio bem a Bíblia, se hoje eu leio livros, você faz parte dessa mudança de vida. Amém. Glória a Deus. Eu te agradeço demais. Amém. E queria orar pela sua vida. Amém. E te agradecer. Bora. Pai, obrigado, Pai, por esse dia extraordinário, Amém, Pai. Obrigado por ter colocado o pastor Eliezer na minha vida, na vida da minha família, dos meus amigos. Amém, Senhor. Uma pessoa estimada na nossa igreja, Pai. Amém, Pai. Abençoa a vida dele, a vida da pastora Carol, sua esposa, Deus. Do Noah, seu filhinho lindo. E que ele possa fluir muito, muito, muito mais lugares. Que os seus livros, que as suas mentorias, que seu ensino bíblico, Amém, Pai, alcance outras nações, Pai. Amém. Assim eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu amigo.